Senhor Jesus. Vamos lá então, meus amores. Quem já sabe de quem falaremos hoje? Quem sabe, hein? Eu já coloquei aí, né? Não é novidade para ninguém, não é mesmo? Hoje, então, falaremos de Miriam. Você vai abrir a sua Bíblia em Êxodo 2. Você vai deixar a sua Bíblia aberta em 3 lugares. Isso aí, Cássia. A Cássia sempre é expert nas nossas lives, né, Cássia? Uma bênção de mulher. Você vai deixar aberta a sua Bíblia em Êxodo 2, Êxodo 15, versículo 20. É tudo pequenininho, tá? Lembre-se que a história no Antigo Testamento ela é muito longa. Então a gente tem que pegar as partes mais, vamos dizer assim, resumidas, não que sejam menos importantes ou mais importantes, que toda a Bíblia ela é importante, mas para que a live não fique muito extensa, né? E que vocês tenham um maior entendimento e aprendizado da palavra de Deus. Então você vai abrir a sua Bíblia em Êxodo 2, você vai abrir a sua Bíblia em Êxodo 15, versículo 20, e você vai deixar marcadinha também em Números 12. Então são 3 etapas da vida de Miriam que nós precisamos ler. Não adianta eu chegar numa parte sem ler a outra. Vocês sabem que a gente lê todo o contexto, né, bíblico, para que a gente possa ter um maior entendimento então da sua palavra, tá bom? Vamos lá então, vamos orar? Quem já está aí, levante a mão para que a gente possa fazer a nossa oração, né? Porque sem falar com Deus, nós somos apenas vasos de barro, né? Se a gente não fala com Ele pedindo a direção, realmente a gente não consegue chegar ao propósito dele, né? No coração das pessoas. Oremos. Senhor, nosso Deus e amado Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós já estamos na Sua presença, Senhor. E te pedimos, meu Deus, que o Senhor venha colocar Tuas mãos sobre essa live, tudo que vamos falar. Abra os olhos espirituais dessas mulheres, desses homens que nos assistem, porque hoje falaremos do teu servo Moisés também. E toda a sua palavra é importante, não há homem e mulher que possa assistir. Toda ela é para nossa edificação. Então, meu Deus, dê o entendimento, dê a sabedoria e dai-me, Senhor, o discernimento de como eu devo falar e proceder, porque sou apenas vaso em tuas mãos. Te louvo e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você, minha amiga que crê, diga amém e graças a Deus. Amém? Muito bem, então. Muito bem. A Márcia Carla já botou a bonequinha aí, né, Marcinha? Tá aí conectada com a gente. Muito bem. Então, Êxodo 2. Vamos prestar bastante atenção. Esse tema é um tema complexo. Mais uma vez, repito, o Antigo Testamento é um livro complexo. Se você não colocar atenção, você faz confusão. Então eu peço a vocês que vocês prestem atenção no que vocês estão lendo, no que vocês estão ouvindo, para que vocês possam colocar a palavra de Deus em prática. Amém? E diz assim, prestem bastante atenção. E a mulher concebeu, a mulher quem? A mãe de Moisés. Concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e revestiu com barro e betume, pondo nela o menino e o pôs nos juncos à margem do rio. Prestem bastante atenção. Então, a mãe de Moisés escondeu Moisés por 3 meses. Você sabe, né? Ou para você que não sabe, eu vou falar aqui rapidamente. Faraó quis matar os primogênitos. Você lembra disso? Ele, com a desculpa que ele quis enfraquecer, né, os meninos, aliás, né, os primogênitos não, os meninos, os bebês meninos. Então houve um grande massacre, né, do povo de Israel por Faraó, porque Faraó então quis matar os meninos, todos aqueles que nasciam. Ele falou para as parteiras, olha, vocês vão matar todos eles que nasçam. E vendo que ele não conseguiu, então ele mandou jogar no rio. Então, a mãe de Moisés, ela com medo, óbvio, né? Ela teve um filho homem e ela o escondeu. Não podendo esconder mais, ela colocou ele, né? Você já sabe, naquele tipo manjedoura, né? Mas na verdade era
um canasto, né, de juncos, como diz a Bíblia, e revestiu de betume e colocou às margens do rio. Aí entra sua irmã Miriam agora na história, né? Ela era pequena. E sua irmã Miriam postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu, versículo 5 agora. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada, que a tomou. Então, a filha de Faraó, ela estava tomando banho, né, ali às margens do rio, e ela viu aquele cesto e mandou a sua empregada, né, a sua criada, ir lá buscar. Quando ela abriu, ela viu que era um menino que estava chorando. Versículo 6. E abrindo-a, viu o menino, eis que o menino chorava e moveu-se de compaixão. Dos meninos hebreus é este. Ela disse, poxa, esse é um menino hebreu, né? Ele não é egípcio como nós, mas Deus moveu o coração dela de compaixão e amor por aquela criança, né? Aí você vê que não há religião, não há nível socioeconômico, né? Quando a pessoa ela é movida de compaixão pelo próprio Deus, você vê então que a mão de Deus se manifestou naquele momento, né? Na filha de Faraó, que era egípcia. E versículo 8 diz, e a filha de Faraó disse, vai, pois, a moça, e chamou a mãe do menino. Olha só, quero fazer um breve comentário. Olha como Deus age, né? Estava perdido, estava aparentemente tudo perdido, porque, poxa vida, você imagina, você colocar o seu filho, seu bebê, numa espécie de manjedoura, né, feita de juncos, e você esperar o que vai acontecer realmente pela fé, né? E naquele momento, então, ela encontrou aquela criança, a esposa de Faraó, e disse, né, a filha de Faraó, perdão, e disse, vai lá e chama a mãe do menino. Olha só, você imagina, né, que privilégio, porque nenhum hebreu tinha esse contato direto, né, imagine no palácio. Ela mandou chamar a mãe do menino para amamentá-lo, porque ela não tinha leite. Então disse a filha de Faraó, leva este menino e crie ele para mim e darei o seu salário. E a mulher tomou o menino e o criou, né? A própria mãe, olha só. A mãe pensou que estava tudo perdido, né? E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, que o adotou e lhe chamou Moisés, porque das águas o tenho tirado. Então essa parte você vê que Miriam, ela teve um espaço, vamos dizer assim, especial aqui, né? Uma parte especial aqui na história, porque ela ficou vigiando, né? Ela ficou cuidando de Moisés até que a filha de Faraó o pegasse. Você vê que nesse momento a atitude dela foi fundamental para que Moisés não corresse nenhum perigo, né? É assim na nossa vida. Deus envia pessoas na nossa vida em momentos específicos e cruciais para nos vigiar e nos guardar, né, do mal que nos rodeia, das águas que nos rodeiam. Então, quando a sua vida realmente está depositada nas mãos de Deus e Deus tem um propósito na sua vida, nada nem ninguém poderá frustrar esses propósitos. Olha só em Êxodo 15, agora a gente para por aqui, tá? Êxodo 15, é pequenininho que eu vou ler, são 2 versículos apenas, porque dá continuidade ao que eu estou falando. Então, Miriam, a profetisa. Então, anos se passaram, né? Veja que a gente estava no Êxodo 2, agora já pulamos para Êxodo 15, prestem atenção. Porque ali em Êxodo 2 já começa a contar e tal, a história de Moisés, e não é esse o nosso foco. Hoje falaremos de Miriam. Mas para você que está entrando agora, a gente sempre precisa dar aquela pincelada anterior para falar da vida dos personagens, das personagens que estamos lendo, tá bom? Então, pulamos de Êxodo 2 para Êxodo 15, versículo 20, que diz assim: então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor,
porque gloriosamente triunfou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Então, daqui, desse versículo, que nasce a profetisa Miriam, né? Mais uma vez a Bíblia falando, né, das profetisas, das pastoras, que a gente não vai entrar no mérito da questão, mas olha que interessante. A profetisa Miriam, o termo profetisa nasceu aqui e foi empregado para se referir quando ela liderou as mulheres de Israel com músicas e danças, celebrando a travessia do Mar Vermelho. Você lembra daquela música? Eu não sei se na sua igreja é cantada, né? Eu não tô com a voz muito boa, aliás, eu não tenho a voz muito boa, né? Mas eu vou cantar um trechinho aqui para vocês, né? Não sei se você conhece aquela música. Cada gota do mar entendeu que diante do povo hebreu, o seu faraó, aí, cavaleiros de faraó se afogaram no mar, Mar Vermelho, a pés enxutos o povo pôde cruzar, pois o Senhor é a minha força e o meu cântico. Então, essa música vem dessa passagem bíblica, que Miriam, ela então pegou tamborins. Nesse então, ela ainda estava com a presença de Deus, ela ainda era obediente, e as mulheres então a seguiram com tamborins e com danças, louvando e cantando ao Senhor pelo fato do Senhor haver aberto o Mar Vermelho, né? Só que aí o tempo passa e a profetisa Miriam se corrompe. A profetisa Miriam, ela não tem mais aquele temor, nem a Deus e nem aquele que Deus escolheu. Deixa eu só fazer um parênteses. Quando a gente fala desse tema, que vamos entrar agora em Números 12, para você que está entrando nesse momento, é interessante, porque a gente fala de Êxodo 2, ai que maravilha, ela guardou Moisés, que coisa linda. Aí depois a gente fala de Êxodo 15, poxa, mulher de Deus, cantou com pandeiro, que gloriosa, que mulher de Deus. Aí quando a gente fala de Números 12, que é uma passagem onde Miriam e Arão criticam Moisés, criticam a liderança de Moisés, aí normalmente pessoas assim que não querem aprender, né? Ou então pessoas que sempre têm um achismo, ou pessoas que são realmente maldosas, elas sempre vão falar assim, ai, Alá, falando de novo, ai daquele que se levanta contra o ungido de Deus. Meu amor, mesmo que você não queira, é assim que diz a palavra de Deus. Ai daquele que se levanta contra o ungido de Deus. É claro que nós não podemos nos basear só nessa passagem, né? Seria hipocrisia da nossa parte, mas essa passagem existe, né? E a gente, como ungido do Senhor, né? Você, se você realmente é um ungido do Senhor, você tem que entender isso também, né? Se Deus te escolheu, você tem que entender que essa passagem existe na Bíblia, não tem como a gente rasgar, né? Então, o que acontece? Quando a gente começa a falar dessa passagem, muitas pessoas se incomodam achando que nós estamos querendo nos enaltecer por termos um título, né? Ou por termos um chamado. E assim, isso na verdade é uma mente um pouquinho retrógrada, né? Porque a palavra de Deus, ela tem inúmeras passagens maravilhosas, mas ela tem muito mais repreensão do que amor, né? A gente tem que ler a Bíblia para a gente entender. A palavra de Deus fala muito mais de repreensão do que de amor, né? É que a gente tem que ler a Bíblia realmente, né? E praticá-la. Então diz assim, número 12, Miriam e Arão criticam Moisés. Olha que interessante, né? Miriam, versículo 12, tá? Miriam, versículo 12. E Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Então, o que aconteceu? Eles não estavam, Miriam e Moisés passou o tempo, né? Passou-se anos naquela congregação. E Miriam e Moisés não estavam conforme com a liderança de Moisés. Eles não estavam de acordo.
eles achavam que eles também tinham unção suficiente para fazer o que Moisés fazia, né? Tanto que eles diziam, em Números 12, 2, diz assim: porventura o Senhor falou somente por Moisés? Não falou também por nós? Né? Você veja que eles se auto-intitularam líderes, né? Eles queriam se auto-intitular líderes. Ué, mas se Deus fala com Moisés, fala com a gente também. A gente é a luz do mundo também. Como assim? Não, fala com ele, fala comigo também. Olha que interessante. Mas Moisés, ele tinha, além da unção, ele tinha um carinho do povo, né? Então Arão e Miriam, eles armaram uma maneira para tentar derrubar Moisés. E eu vou te mostrar biblicamente, né? O que aconteceu. Então, o que aconteceu aqui nesse primeiro versículo que eu tô lendo para você, né? Versículo 12, diz assim. E versículo 12, diz assim. Perguntaram, também ele não tem falado por meio do Senhor? Então, o que aconteceu? Eles estavam questionando pelo fato de Moisés estar descumprindo a lei. Porque Moisés se casou com uma mulher que não era daquele povo. Então, eles falaram, mas como ele vai se casar com uma etíope? Como assim? Se ele mesmo escreveu a lei. Olha que interessante. Não é interessante? Ele falou assim, ué, mas ele escreveu essa lei? E ele mesmo está revogando essa lei? Ele está errando nisso? Que absurdo, gente. Então, foi um absurdo. Mas Deus deu essa mulher para ele, Deus o protegeu e Deus o livrou, porque Deus não viu nele malícia nem maldade. Porque nesse momento, quando ele se casa com a etíope, quando ele descumpre a lei que ele mesmo redatou, ele não, vamos dizer assim, não fez mal a ninguém, ele não causou dolo a ninguém, né? Ele não fez maldade, ninguém foi prejudicado pelo fato dele ter casado com uma etíope. Aquela etíope foi a enviada do Senhor naquele momento por algum motivo, que a Bíblia não fala, né? Lá na frente a gente sabe, né, a respeito de Zípora, né? Mas ele não cometeu nenhum crime por ter casado com a etíope, né? Por ter descumprido a lei que ele mesmo escreveu, não é mesmo? Então diz assim, e perguntaram, também não tem ele falado por meio de nós? Ou seja, Deus está falando com a gente também, que negócio é esse? Olha só, versículo 4, diz assim, eu fui e voltei, tá? Agora no versículo 4 de Números 12, diz assim, imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem, pondo-se à entrada da tenda, chamou a Arão e Miriam, e os dois vieram à frente. E ele disse, então aqui no versículo 4, Deus falou assim, opa, vem cá vocês, que eu vou ter uma conversa com vocês aqui na tenda, porque não é assim do jeito que você tá achando, né? Não é da forma que vocês estão falando. Vocês não foram ungidos para você libertar um povo, né? E diz assim, versículo 4 ainda, tá? Ouçam as minhas palavras, diz o Senhor. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Olha só, gente. Então, Deus estava dando uma bronca em Miriam e Arão e falando assim, olha aqui, vocês aprenderam que os profetas, né? Eu falo com os profetas por meio de enigmas, por meio de mensagem, glória a Deus, aleluia. Mas com o meu profeta Moisés eu falo face a face. Olha que glorioso, né? Que privilégio que Moisés tinha, né? De Deus falar com ele face a face. Ele estava dizendo aqui, olha, com vocês eu não falo assim. Vocês não são revelados.
vocês imitam. Vocês querem imitar, vocês são imitadores. Vocês criticam Moisés para depois querer imitar ele. E hoje em dia, na nossa vida, não é diferente, né? Hoje em dia, não são poucos aqueles que criticam você, a sua vida, o seu trabalho, aquilo que você faz, para depois querer fazer igual. E nem ao menos se arrependem dos seus erros e querem culpabilizar a outros, né? Pelos seus fracassos. A gente, meninas, tem que tomar muito cuidado, sabe? Pra gente não cair nesse erro. Isso é bíblico. Por mais que a gente muitas vezes não queira, vamos dizer assim, queremos pular essa parte, né? A gente tem que tomar consciência que a palavra de Deus, ela é uma só, né? A palavra de Deus, ela é inteira para ser praticada, não só aquilo que nos convém, não é mesmo? E diz assim, então, versículo 9. 4 ainda, o finalzinho do 4, antes do 9. Por que não temeram criticar o meu servo Moisés? Deus fez uma pergunta. Vocês não têm vergonha não, hein? Vocês dois não têm vergonha não, hein? Que eu escolhi Moisés para libertar o povo? Você fica aí criticando meu povo só por causa de um decreto que ele fez? Eu que coloquei essa mulher no caminho dele? A etíope, né? Que eles tanto criticavam que Moisés se casou descumprindo alguma lei que ele mesmo fez. Então, a ira do Senhor acendeu-se contra eles e os deixou. Então, a ira de Deus se acendeu ali naquele momento, né? E Deus os deixou. Então, naquele momento, naquele versículo 9, naquele tempo, a ira de Deus se acendeu, mas não aconteceu nada com eles. Ai, meu amor, muito obrigada. Deus te abençoe. Obrigada, viu? Então, a ira do Senhor acendeu-se contra eles e os deixou. Ou seja, a ira de Deus veio e ele deixou eles, né? Mas, quando a nuvem se afastou da tenda, o que aconteceu? Alguém pode escrever aí pra mim, por gentileza? Não sei se vocês estão acompanhando. A Fernandinha, que é rápida para escrever. A Fabrícia também, a Raquelzinha. No versículo 10, o que diz, por gentileza, no primeiro versículo aí? Depois que a nuvem do Senhor se afastou da tenda, o que aconteceu com Miriam? Alguém pode, por favor, escrever aí? Olha só. Miriam, muito bem, Raquel. Miriam estava leprosa. Mas agora eu tô confusa. Deus é amor, amor, amor. Jesus é amor, amor, amor. Eu tô confusa, gente. Alguém podia me orientar aqui? Orientação, por favor. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como de neve. Arão voltou-se para Miriam e viu que ela estava com lepra. E disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Versículo 12. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre de sua mãe com a metade do corpo destruído. Nossa. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre de sua mãe com a metade do corpo destruído. Veja você, né? Falaram, criticaram, falaram mal, né? Criticaram uma lei que ele mesmo tinha escrito, né? E quem apresentou a Zípora para ele, essa mulher, foi Deus, né? Criticaram a mulher que ele se casou porque ela não pertencia ao povo de Israel, ia contra a lei daquilo que ele foi escrito. Mas quando uma pessoa se levanta, você... Olha, gente, eu tenho tanto temor. Eu tenho, tá? Tô falando, e eu não tô falando de título não, tá? Que isso fique bem claro aqui, tá bom? Nesse caso, Moisés, ele era um escolhido para a libertação de um povo, da nação de Israel. Mas eu não estou falando isso porque eu sou pastora, porque eu tenho um título, porque eu tenho uma igreja, não.
Eu falo isso como testemunho de vida. Eu tenho o maior temor de falar de um servo de Deus. Eu tenho. E você que me conhece, você que está perto de mim, você sabe do que eu estou falando. Eu tenho um temor de falar de uma autoridade que verdadeiramente é de Deus, por mais que eu não goste, por mais que eu não concorde, como algumas coisas que eu não concordava numa outra instituição, mas eu nunca falo mal. Não falo, sabe por quê? Porque eu gostando ou eu não gostando, aquele homem ou aquela mulher foram escolhidos por Deus. E não sou eu que vou mudar isso. Não é você que vai mudar isso com a sua calúnia. Você só está cavando lepra para você mesmo. Você está trazendo lepra para a sua vida. Porque isso é uma questão de temor. A Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria. Você não é obrigado a concordar com tudo. Ninguém é obrigado a concordar com tudo. Nós não somos vacas de presépio. Mas o temor é o princípio da sabedoria. E um mínimo de consciência, discernimento e reconhecimento dos nossos erros nós temos que ter. Aqui, a atitude de Arão salvou a ele e a sua irmã da morte. Porque a lepra trazia consequências severas para a vida das pessoas. As pessoas ficavam isoladas, as pessoas não podiam, em cavernas, as pessoas não podiam ter contato com ninguém. Porque ninguém queria chegar perto de uma pessoa leprosa. Porque as pessoas querem chegar perto de gente bonita. As pessoas querem amar pessoas que têm uma condição melhor, que se dizem justos e pessoas íntegras. As pessoas não querem chegar perto daquele que não tem nada para oferecer, do leproso. Então, aqui você vê nitidamente, no versículo 10, que a atitude de Arão mudou o andamento da história, porque aqui foi uma maldição do próprio Deus, sim. Aqui foi uma maldição. Não venha você falar que Deus não castiga, que Deus não amaldiçoa, que Deus é amor, amor, amor. Vamos parar com essa hipocrisia, por favor, e vamos falar o que realmente é justo e correto, certo? Aqui, Miriam ficou leprosa por causa da desobediência, por causa da falta... O que constituiu aqui? Aqui a rebelião fez ela ficar leprosa. A lepra, de repente, para aqueles que se levantam, não é uma lepra física. Pode até ser uma doença, mas muitas vezes não é. É aqui, ó. É um vazio que não preenche nunca. É uma necessidade de se autoafirmar constantemente para tirar a culpa da sua consciência corrompida. A sua lepra, de repente, é o castigo que virá sobre você sem você ao menos perceber, porque você está com seus olhos vendados, assim como Miriam estava. Ah, Moisés faz, eu posso fazer também. Quantos são aqueles que acham que podem fazer igual e nem menos a armadura de Deus tem? Estão trazendo maldição para si mesma. É uma pena. E não conseguem enxergar a seriedade disso, mesmo estando diante dos seus olhos. Moisés tinha uma mulher de Deus ao lado dele. Ela era de outra congregação, vamos dizer assim, mas ela era de Deus. Ela não tinha demônios dentro dela. Ela tinha uma fé sólida para libertar, para ajudar Moisés no seu propósito. Será que se Moisés tivesse uma mulher cheia de espíritos ainda em sua vida, ele ia conseguir cumprir o chamado de Deus? Eu garanto a você que não. Nem seria chamado de Deus nesse caso, né? Então vamos nos autoanalisar, vamos ter cuidado com aquilo que falamos, meninas, com o que pensamos, sabe? Vamos parar com essa,
Eu acho sim, sabe? Eu vou ser bem sincera com todas vocês. Eu já atendi muita gente lá na Colômbia. A prostituição, ela é liberada, ela é com carteira assinada. E vinha aquelas mulheres, sabe? Tadinhas, com aquelas roupinhas, né? Do jeitinho delas ali, aquela roupa indecente, né? Aquele jeito de falar, né? E o meu olhar para elas era só de amor, sabe? Eu amei todas as prostitutas que o Senhor me trouxe lá na Colômbia. E muitas delas hoje, graças a Deus, estão com as suas famílias, né, restituídas. Muitas não quiseram obedecer e não, né, continuaram nas suas vidas. Mas muitas delas hoje têm suas famílias restituídas, né, e abençoadas, porque quem sou eu para criticar uma prostituta, né? Eu não sei o que ela vive, o que ela passa, né? Do que ela precisa. Quem somos nós para nos julgarmos melhores? Agora eu vou falar uma coisa para você. Inclusive, meu esposo também atendeu muito assassino, né? Você sabe que existe o cartel de Cali, o cartel de Medellín, lá na Colômbia. E, enfim, vinham muitos sicários, né? Que se chamam. E dava muito dó, assim, sabe? Porque eles falavam coisas terríveis, né? Que eles tinham sonhos terríveis. Que eles sonhavam com pessoas mortas e tal, que mataram muita gente. E nós amamos essas pessoas. Agora eu vou te falar uma coisa. Você quer ver meu sangue ferver? É gente hipócrita. É gente hipócrita. Você veja que durante todo o ministério do Senhor Jesus, ele não teve paciência com hipócritas. Sabe por quê? Porque o hipócrita, o fariseu, o saduceu, ele gosta de imputar nas pessoas, exigir das pessoas o que ele mesmo não faz. Né? O fariseu, ele é aquele que ama a lei, né? Que é todo certinho, que fala que a lei é perfeito diante da lei, mas ele não cumpre a lei. Ele não cumpre a lei. Já o saduceu, ele acusa. Ele é aquele que conhece, é conhecedor da lei, mas ele gosta de acusar. Ele acusa o que ele mesmo não faz. Então, eu particularmente, eu vou ensinar uma coisa para vocês. A hipocrisia é o maior câncer do evangelho de hoje. Aqui você vê nitidamente a hipocrisia. Miriam e Arão, eles queriam ter a mesma honra que Moisés tinha. Eles tinham inveja de Moisés. Eles queriam ocupar o lugar de Moisés. É só você analisar por que eles falaram isso. Ah, Moisés faz, eu faço também. Ah, esse aí põe na cabeça, eu ponho também. Esse aí prega, ah, eu prego também. Esse aí fala, ah, eu falo também. Cuidado, hein? Cuidado, porque a armadura é que nos protege. Nós não somos nada, hein? Nós não somos nada. Nós somos o pó dessa terra, sem a armadura do Senhor Jesus. Que inclusive falaremos da armadura semana que vem, mas isso aí é surpresa, mais pra frente vamos estar colocando em redes sociais. Então, Arão e Miriam, eles estavam apelando para uma santidade, exigindo, eles estavam, na verdade, eles estavam exigindo de Moisés aquilo que eles não faziam, movidos por um sentimento de rebeldia. E o sentimento de rebeldia é uma marca registrada de Satanás, né? E aí você vê aqui que Moisés, né, quando você vai lendo a Bíblia, nos versículos depois, só tô dando uma pincelada para vocês entenderem. A Bíblia diz, no versículo, que Moisés, ele estava tranquilo, ele estava em paz diante daquela situação, né? Porque ele sabia quem ele era e ele sabia quem o tinha escolhido, né? Moisés não começou ontem, comecei ontem. Não, Moisés tinha uma vida inteira no deserto de 40 anos, né? Se lapidando, se moldando, aprendendo com seus erros, né? Amadurecendo, sendo forjado ali no fogo do calor do deserto pelo próprio Deus. Então aquele levante de sua irmã e Arão, assim, para ele não fez diferença. É claro que tem consequências, né? Tudo na vida tem consequências. Mas aquele levante para ele, tipo assim,
ele não moveu um dedo, o próprio Deus apareceu aí numa nuvem de fogo, né? O grande erro deles foi querer atacar Moisés usando esse pretexto, né? De que ele tinha que cumprir a lei que ele mesmo fez, né? Então, deixa eu só mudar aqui, diz assim, que são coisinhas que eu anotei, né? Que eu tô meditando a semana toda para falar para vocês e é bom a gente falar de um contexto inteiro, né? E aí, então, depois que ela ficou leprosa do versículo 10, para que a gente possa terminar essa live, o que vocês estão achando, meninas? Estão aprendendo? Tá ajudando vocês na sua fé? Eu espero que sim, tá bom? Se tá te ajudando, você pode fazer um comentário aí, que eu tenho certeza que vai abençoar outras pessoas. Se você quiser também, tá bom? Fiquem à vontade. Mas a participação de vocês, para mim, é fundamental, tá bom? Então, o versículo 10 diz assim... versículo 10 já lemos, perdão, versículo 13 agora, para terminarmos. Então, Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, concede-lhe a cura. Veja que quem é de Deus, ao contrário de que muitos pensam, né, que Moisés ia rogar praga. Primeiro que esse negócio de rogar praga nem existe, né? Quem é de Deus sabe que esse negócio de rogar praga não existe, inclusive está escrito na Bíblia, né? Que não existe maldição sem causa. Agora, o interessante é que Moisés clamou por eles. E é isso que nós temos que falar, não é ser bobo, tá? É você usar das armas que você tem, sim. Você tem armas espirituais, você tem armas que Deus colocou, né? O entendimento da internet, por exemplo, ela é uma arma do bem ou do mal. Você tem armas, você tem pessoas que possam compartilhar o que é bom, compartilhar a verdade, falar a verdade sem hipocrisia. Temos que usar as armas sim que Deus deu, como não, né? Hoje em dia, poxa vida, o mundo tá assim, as pessoas falam o que querem, fazem o que querem e a gente não tem direito de resposta? Tem sim, né? Então, nesse caso, no versículo 13 diz assim: então Moisés exclamou ao Senhor: é isso que você tem que fazer. Clame a Deus por aqueles que te odeiam. Clame a Deus por aqueles que têm inveja de você. Não estou dizendo que você tem que tomar cafezinho. Não estou dizendo que você tem que estar, entendeu? Contando piada, fazendo churrasco. Não. Estou dizendo para você viver o evangelho verdadeiro. Ore pelos seus inimigos. Ore pelo que eles te perseguem. Ore por aqueles que te odeiam. Faça isso. E a mão do Senhor vai estar com você. Porque Moisés não perdeu o cajado dele. Moisés não descumpriu o chamado dele porque a irmã dele não gostava dele. Moisés não deixou de fazer o bem. Ele seguiu. Ele seguiu. Ele libertou mais de 3 milhões de pessoas. E a Bíblia diz que ele morreu em paz e cumpriu todo o propósito. Então, em nome do Senhor Jesus. Aí vão ter aqueles que falam assim: ele não entrou na Terra Prometida. Sim, não entrou na Terra Prometida por causa de uma desobediência. Gente, eu estou falando no contexto geral, tá bom, gente? Por favor, sejamos maduros, tá? Então, Moisés cumpriu o seu chamado. Moisés cumpriu o seu chamado. Existem aqueles que querem o seu mal constantemente? Familiares, irmão, irmã, que dizem te amar, mas armam contra você constantemente pelas suas costas, incitando todo um povo, porque se você ler a Bíblia, eles incitaram o povo contra Moisés. Ela não só falou mal, ela só não falou assim: ah, eu faço isso também, eu reúno as pessoas aqui também. Ela não falou só isso, ela incitou um povo. Há consequências. Vamos viver as nossas vidas, cada um no seu quadrado, né? Lembra daquela musiquinha? Cada um no seu quadrado. Então, cada um no seu quadrado, né? Você gosta de trabalhar com doce, você gosta de fazer coaching, você gosta de... cumpra o seu chamado, entendeu? Vive em paz, não vive em função das outras pessoas. Isso é feio, isso é triste. Sabe? Demonstra só a sua infelicidade, a sua tristeza, entendeu?
E imitar também é feio, a gente tem que ter brilho próprio, o sol nasceu para todos, sabe? A gente pode, claro, pegar coisas boas, mas ficar dizendo que não é, né? Volta à história da hipocrisia. Vamos parar com isso, né? Vamos viver o verdadeiro evangelho, né? Que é amor, 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 mas é justiça, justiça, justiça. E diz assim no versículo 14, o Senhor respondeu a Moisés, se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias, depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Olha aí, né? A pessoa é problemática, então ela teve que ficar lá, né? Deus perdoou, tá bom, eu te perdoo por causa de Moisés. Olha só que interessante, hein? Moisés clamou, ele tá falando assim, olha, tá bom, eu vou atender você, mas não é porque você merece não, vou atender você porque Moisés está orando por você, para que Deus tenha misericórdia de você, tá bom? Então, do contrário daqueles que pensam, né, que isso é orgulho, que Moisés foi orgulhoso, né, que Moisés se achava melhor que os outros, é que quando normalmente as pessoas não têm, assim, um argumento, né, acabou o argumento. Então, o povo chamou Moisés disso, criminoso porque se casou com uma etíope, aí descumpriu a lei do que ele mesmo tinha escrito, aí como viu que acabou o argumento, aí depois chama de orgulhoso, entendeu? É assim que vai indo, né? Mas nesse caso, Deus deixou claro, né, que ele atendeu o povo, atendeu Miriam e Arão por conta de Moisés, da oração de Moisés, né? Igual com Paulo, né? Vocês lembram Paulo? Quando Paulo escreveu a carta a Timóteo, Paulo falou assim, olha, você recebeu o Espírito Santo por minha causa, tá? Você só tem o Espírito Santo porque eu botei a mão na sua cabeça. Será que isso é orgulho? Paulo foi orgulhoso nesse momento? Ou Paulo estava apenas falando um fato acontecido? Paulo não escreveu assim, olha, pela infinita misericórdia do Senhor. Não. Ele escreveu assim, olha, por minha causa, por causa de mim, por causa do meu trabalho, você tem o Espírito Santo. Foi isso que Paulo falou. Mas isso é Paulo. Vamos continuar aqui em Moisés. Então diz assim, então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Veja você, né? Que o povo, a pessoa que é problemática, ela amarra o povo, entendeu? Ela impede o povo de seguir adiante. Aqui o povo tinha um chamado para vamos adiante, vamos cruzar, vamos servir a Deus, né? Mas a pessoa que é problemática, ela ficou lá 7 dias impedindo, né, o povo de seguir em frente, porque Moisés tinha que esperar, né, ela ficar curada para o povo seguir adiante. Obedecer a ordem do Senhor, que eram por 7 dias. Não sejamos mulheres assim, que causam problemas para um povo, para uma pessoa, para alguém. Sejamos mulheres que traz vida, palavra de vida, testemunho de vida, reconhecimento dos seus erros, assim como Arão fez. Aqui ele livrou todo um povo, ele e Miriam do castigo. Não permita que ela fique. Por favor, meu Senhor. Quer dizer, a pessoa que é humilde, que reconhece, ela tem a misericórdia do Senhor. Ela alcança a misericórdia do Senhor. Assim devemos ser nós diante dos nossos erros e falhas. Nós erramos, assumimos. Eu assumo meus erros. Eu assumo o que eu faço. Será que você, minha amiga e meu amigo ouvinte, tem assumido seus erros? Tem assumido a sua irresponsabilidade? Tem assumido a sua maldade? Os seus passarinhos que vivem aí, ó. Entendeu? Esses passarinhos do mal, não é o passarinho azul, não. É aquele passarinho que faz ninho, entendeu? Do mal, de coisas que nem existem. Você tem assumido os seus erros? Não? Então é hora de assumir. É hora de assumir e reconhecer o que você tem feito de bom e de mal. E reconhecer não é assim, não. Ai, Senhor, perdoa meus pecados. Deixa de ser hipócrita, tá? Você reconheça e desfaça a sua maldade, assim como Arão fez. Moisés, por favor, Moisés, que tenha misericórdia de nós, porque eu feri todo um povo. Ela tá leprosa porque a gente se levantou contra você. Faça uma autoanálise, seja humilde. Arranca isso de dentro de você.
Arranca esse seu orgulho. Ah, ela tá falando isso por causa disso. É indireta. Não, não é indireta não, é direta. Tô falando diretamente com você. É direta, estou sendo direta. A palavra de Deus é a indireta mais direta que existe. Tira isso, arranca isso, é pela sua salvação, não é pela minha não. Arranque isso de você, a palavra de Deus. Assuma. Mas isso é só para quem tem humildade. Quem reconhece. E ainda é bichinha problemática. Ainda, o povo ainda teve que esperar, e vamos esperar. Vamos esperar a lepra dela passar pra gente poder seguir em frente. Amarra todo mundo. Né? Versículo 16, para finalizar. Depois disso, partiram de Azerote e acamparam no deserto de Parã. Então, que essa live fique cravada no seu coração, no meu coração principalmente, na minha vida, que o temor do Senhor me alcance. O temor, não é hipocrisia não, não é falar que não tem que falar não, tá? É temor, é bem diferente. Que o temor do Senhor nos alcance. Que a misericórdia infinita dele, diante das nossas inúmeras falhas e erros, nos alcance. E você que não crê, eu colocaria minha barba de molho. Eu, né? Tô falando de mim. Você fica à vontade. Porque a Bíblia diz que com a mesma pedra que você lança, você vai ser amassado. Tá lá em Provérbios. Depois, quem puder colocar aí, não sei se alguém tem esse versículo bíblico, a Bíblia diz que a mesma pedra que você lança, tá escrito em Provérbios, vai rolar contra você, se for uma pedra injusta. Muito cuidado com o que a gente faz com os outros. A gente tem que ser cristão verdadeiro, sabe? Cristãos verdadeiros, cristãos que queiram realmente exalar o perfume de Cristo, sem mácula, sem mancha, sem desejar o mal, sem querer mostrar algo que não é, que não vive. Amém? Então tá bom, eu termino essa live aqui. Desejo a vocês as mais ricas bênçãos do Senhor na sua vida, na sua casa. Que você seja o perfume de Cristo, que você seja a beleza do Senhor, assim como são essas flores lindas que eu ganhei de aniversário. Que Deus as proteja, que Deus os abençoe e não esqueça, o temor é o princípio da sabedoria. Você se julga uma pessoa sábia? Você se julga muito inteligente? Se você não tem temor, você não tem nada. Se eu não tenho temor, eu não tenho nada. A Raquel escreveu: quem faz uma cova, nela cairá. Se alguém rola uma pedra, o que diz aqui? Se alguém rola uma pedra, esta rolará de volta sobre ele. Provérbios 26. Pois é, a gente tem que tomar muito cuidado. Obrigada, Raquel. Tenhamos o temor, que é o princípio da sabedoria. Tá bom? Um beijo a vocês, queridas. Deus abençoe. Você que é aqui de Guará, amanhã temos Santa Ceia, né? A Santa Comunhão. Eu gostaria que todas vocês participassem conosco. Vai ser para nós uma grande alegria estarmos juntos na presença de Deus. Venha com máscara, álcool em gel, tudo aquilo que você já sabe, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus e na fé sempre. Tchau, tchau.